Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Na aula de hoje é praticar exercícios com razões trigonométricas. Se você quer ficar fera nesse assunto, fique comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Com o professor Fabão eu vou gabaritar. Vamos começar a nossa aula com um clássico das razões trigonométricas. Observe aí na tela essa imagem. Eu quero que você faça a leitura dessa imagem comigo. Primeiro, eu vou identificar o x. O que seria o x nessa imagem? Se você respondeu que é a altura da pipa, acertou. Agora, o que seria 80 metros nessa mesma imagem? Se você respondeu que é o tamanho da linha que coloca essa pipa no alto, também acertou. Agora, o que é esse 45 graus? Se você conseguiu identificar que é o ângulo formado pela linha e pelo solo, você também acertou. De posse dessas informações, eu tenho que identificar se eu vou utilizar o seno, o cosseno ou a tangente. Olha aí na tabelinha que está de amarelo. Seno, cosseno e tangente. Como que eu identifico quem é que eu uso? Com os lados que estão na minha imagem. Os lados que estão sendo trabalhados nessa questão. Então, eu tenho aí 80 metros e tenho o x. O ângulo é 45 e os lados são esses que estão aí. Se eu não souber qual o nome desses lados, eu não consigo resolver a minha questão. Por isso que na aula anterior nós aprendemos tudo isso. Agora já identifiquei 80 metros. Lembra essa setazinha que nós fazíamos lá na aula anterior? É para identificar quem? Se você respondeu hipotenusa, tu tá ficando craque. E agora vamos identificar o x. Para que eu possa identificar essa linha de vermelho aí, que é a altura da pipa, eu tenho que olhar para o ângulo. Observe que olhando para o ângulo fica fácil de identificar que a linha vermelha está oposta. Então, é o ângulo oposto. Então, cateto oposto. O ângulo está oposto à linha e o cateto, nessa situação, é chamado de cateto oposto. Pronto, já identifiquei a hipotenusa e o cateto. Agora eu vou ver quem eu uso, se é o seno, cosseno ou tangente. Basta eu ir para a minha tabela, cateto oposto sobre hipotenusa. Já achei de início, é o primeiro da tabela, é o seno. Mesmo já encontrando o seno, vamos ver se a gente consegue identificar por que eu não posso usar os outros. Olha só, o próximo, logo no numerador eu já tenho cateto adjacente. O cateto adjacente, ele está envolvido na minha questão? Não, então por isso que eu não uso o cosseno. O próximo eu tenho o cateto oposto. Opa, cateto oposto está envolvido. Agora, olha no denominador. Cateto adjacente, novamente. Eu tenho um lado que não está na minha questão. Então, quem eu vou usar vai ser o seno, porque os dois estão. Cateto oposto é quem ele está pedindo e hipotenusa é quem ele está fornecendo. Agora sim, já sei quem eu vou usar, que é o seno. Agora eu vou fazer a minha substituição. O ângulo. Quanto que vale esse ângulo? 45 graus. Da onde que eu tirei essa informação? Olha aí na minha imagem. 45 graus. Só substituição. Simples, né? Agora vou continuar. Igual, cateto oposto em cima e hipotenusa embaixo. Eu sei qual é o valor do seno de 45? Já sei, já memorizei da minha tabelinha. Se você não memorizou, basta olhar aí do lado. Ó. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vou colocar no lugar do seno de 45. Até agora só estou fazendo substituição. Olho e substituo. Agora vou ver o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O cara que está em cima. Olha para minha figurinha, x. Olha o x ali, ó. Já coloquei ele lá. E agora a hipotenusa é 80. Da onde que eu tirei esse 80? Olha na minha imagem ali, ó, da hipotenusa. Pronto, já fiz as minhas substituições. Agora eu vou fazer a manipulação para que o x fique sozinho. Vou subir, ó, bota ele ali em cima.
Esse tipo de equação do primeiro grau com uma incógnita é muito simples de eu resolver, porque para o x ficar sozinho, basta eu pegar o 80 e passar para o outro lado multiplicando. Olha como é que é fácil. Vai ficar 80 raiz de 2 dividido para 2. Eu vou dividir o 80 por 2, ó. Vai ficar 40 raiz de 2 igual a x. Já achei o resultado da minha questão. Já achei o resultado do x. Só que em algumas situações, esse tipo de questão, nas alternativas, não vai vir em forma de raiz, vai vir em forma de decimal. Isso significa que foi feito o cálculo por uma aproximação. Então, nós vamos fazer isso. O raiz de 2 é um número irracional. Eu vou botar uma aproximação dele, 1,41. E agora eu vou multiplicar pelo 40. Olha como é que é simples. 40 vezes 1,41. Claro que eu usei a calculadora, né? Deu 56,4. Pronto, já achei o valor do x. Agora vamos ver esse outro exemplo. Mais um exemplozinho clássico das razões trigonométricas. Eu olho para a imagem e já consigo fazer a leitura. Eu tenho um barranco, uma casa em cima do barranco e uma rampa que dá acesso a essa casa. As informações que são pedidas e as informações que são dadas, basta eu olhar agora para aquele triângulozinho ali, ó. 30 graus é o ângulo que é formado pela rampa e pelo solo antes do barranco. 1,5 é a altura do barranco. Essas informações são dadas. E agora, como eu tenho x lá em cima e o y embaixo, ele quer saber qual é o valor do x e qual é o valor do y. O que seria o x nessa imagem? Seria o tamanho da rampa, o comprimento da rampa. E quem seria o y? Seria a distância do início da rampa até o início do barranco. E nós vamos calculá-las. Só o que me interessa é isso aí, ó. É só esse triângulo. E agora eu vou fazer o seguinte. Identifiquei já a minha hipotenusa. É o x. Agora, qual é a informação que é dado? 1,5, que é justamente ali eu tenho x, o 1,5 é a outra informação. Tenho que saber quem é 1,5. Quem é 1,5? Essa linhazinha que está de vermelho, olho para o meu ângulo, vê se essa linha de vermelho ela não está oposta ao ângulo. Então, ó, eu estou diante do cateto oposto. Novamente, hipotenusa e cateto oposto. Já está ficando fácil, né? Ó. É o primeiro ali, ó, das minhas razões. Vou usar o seno. Então, vou colocar ali e vou fazer a substituição. O alfa, já sei que é 30. E já sei até de onde saiu, né? Lá do triângulo. Vou continuar. Cateto oposto sobre hipotenusa. Vou fazer agora a substituição. Quanto que vale o seno de 30? Olha aí o seno de 30 na tela. Ó. 1/2. Da onde que eu tirei esse 1/2? Da minha tabelinha, né? Que você já até memorizou. Tá aí. Agora vou substituir o cateto oposto. Olhando lá para o meu triângulo, quem é o cateto oposto? 1,5. Agora vou substituir a hipotenusa. A hipotenusa é x, quem eu estou procurando. Agora fica fácil, né? Ó. Eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Só que agora o x está embaixo, né? Vou passar para o outro lado ele multiplicando. E o 2 que está lá do outro lado, eu vou também trocar de lado e ele também vai vir multiplicando. Eu vou fazer o chamado Highlander. Olha só aí na tela. Ó. É a multiplicação cruzada. Eu coloquei x que multiplica o 1 e vou colocar o 2 que multiplica o 1,5. Pronto. Agora, quanto que é 1 que multiplica x? É o próprio x. E o 2 que multiplica 1,5 é 3. Já encontrei o valor do x. Quem é o x? O tamanho da rampa. Essa rampa ela tem 3 metros. Já que a altura do barranco está em metros, eu encontrei 3 metros de rampa. Vamos agora encontrar o y. Aí na tela. O y é quem eu estou procurando agora. A altura do barranco continua no enunciado e ele ainda é o cateto oposto, porque o ângulo não mudou. Então, agora eu tenho que achar quem? É só quem é o y.
O y é o cateto adjacente ou é a hipotenusa? Lembra que a hipotenusa era o x? Então, só quem sobrou é o cateto adjacente. E quando eu olho para a imagem, fica fácil, porque observa que a linha vermelha ela está encostada no ângulo, por isso é cateto adjacente. Lembra? Adjacente na matemática é estar perto, encostado, colado. Então, como essa linha está encostada no ângulo, é adjacente. Vou utilizar cateto oposto e cateto adjacente. Vou agora verificar na minha tabela. O primeiro item da minha tabela é o seno. É ele que eu vou usar? Basta eu verificar. Ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, não é o que eu quero. Eu quero cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou para o segundo item. Eu tenho agora cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ainda não é esse que eu quero. Por último, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora sim, agora os lados envolvidos na minha questão é justamente esse, que eu vou usar então tangente. Agora é figurinha repetida, substituição. Toda vez a substituição vai ser dessa forma. Alfa é 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando que é? Tangente de 30. Lembra? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. De onde que eu tirei isso? Da nossa tabelinha. E agora eu vou substituir o cateto oposto, 1,5. O cateto oposto não mudou, então ele continua 1,5. E agora eu vou substituir o cateto adjacente, que é y, justamente quem eu estou procurando. Novamente, eu tenho aí uma igualdade, onde, observe, que o y está embaixo, está no denominador. Vou fazer o Highlander, ó. Multiplicação cruzada. Matematicamente, isso se chama produto do meio é igual ao produto dos extremos. Mas é só você multiplicar cruzado. Y que multiplica raiz de 3 vai ficar y raiz de 3. E 3 que multiplica 1,5 vai ficar 3 vezes 1,5. Agora, nessa equação, tem uma multiplicação que é fácil, né? Ó, repetir 3 vezes 1,5, eu já coloquei ali, dá 4,5, 4,5. Agora, observe que o y ele ainda não está sozinho, e eu preciso deixar ele sozinho. Para isso, eu vou estar passando o raiz de 3 para baixo do 4,5. Olha, vou colocar ali do lado. Agora eu tenho embaixo no denominador uma raiz de 3. Quando isso acontece, eu preciso fazer um processo chamado de racionalização. Se você tiver dúvida sobre racionalização, nós temos uma playlist de radiciação e lá eu explico isso passo a passo, tá? Qualquer dúvida, vai lá, assista todos os vídeos, relembre, fique craque e vem para cá que você vai tirar de letra. Vamos lá. Agora eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz que está embaixo. Olha aí na tela a animaçãozinha que eu fiz para você, ó. Vai multiplicar em cima e vai multiplicar embaixo. De novo, ó. Vai multiplicar em cima e vai multiplicar embaixo. Agora vamos fazer essas multiplicações. Em cima não tem o que fazer. Quando você pega 4,5 e multiplica por raiz de 3, você só pode repetir. É a única coisa que dá para fazer. Agora, embaixo, você pode fazer essa operação. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Agora eu quero que você se atente, dê atenção para essa parte aqui, ó. A parte de cima não tem mais o que fazer. Eu vou só repetir. Tá aí. Agora, a parte de baixo, eu quero que você dê bastante atenção. Eu tenho aí uma raiz onde o índice dela é 2. Quando não aparece ninguém, é porque o índice é 2. Observe aí na tela. Tá vendo que eu coloquei o 2? E agora eu tenho um expoente do lado de fora do parênteses com 2 também. Quando isso acontece, eu posso cortar o 2 do expoente com o 2 do índice. Isso eu vou fazer toda vez que o expoente for igual ao índice. Simplifico os 2 e o 3 sai de dentro da raiz. Pronto. Eu fiz passo a passo aí para você
porque nos demais exercícios nós vamos andar um pouquinho mais rápido, mas sempre vai ser nesse mesmo esquema aí, ok? Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um comentário, um like, compartilhe para que a gente possa atingir mais pessoas. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.